Meus irmãos, a paz do Senhor, vamos dar sequência ao estudo de escatologia e eu quero começar fazendo uma revisão. Hoje a gente vai chegar no segundo modo de interpretação das linhas sobre as últimas coisas, né? Sobre as coisas escatológicas, e eu quero começar fazendo uma pergunta. O que significa amilenismo? Hã? Não? Isso. Esse milenismo é o quê? O não milênio, né? O reinado do milênio. Qual o sentido desse não? É que eles creem que não existam? Não. Eles creem que existe, mas não no sentido literal. Para o milenista, não ocorrerá fisicamente o período do milênio. Então, lembra... aí você está no milenismo, né? Na última parte. Então, lembram que para o milenismo, quando Jesus realiza a sua obra na Terra, esse período até as últimas coisas, o início das últimas coisas, ele fala que nós já estamos vivendo esse período. Então, o período de 1000 anos será realizado dentro desse período, e não literalmente como, por exemplo, os pré-milenistas acreditam, ok? Então, a base é exatamente essa. Segundo o conceito que a gente nunca pode esquecer do milenismo, o conceito de aniquilação. Então, haverá salvação em Cristo, e quem for salvo em Cristo ficará eternamente morando com Cristo. Aqueles que forem condenados, eles são aniquilados, ok? Então, isso é um conceito amilenista, e aí nós vamos trabalhando em cima dessas coisas. Então, hoje nós vamos partir para o segundo modo de interpretação, que é o pós-milenismo. E aí, antes de ler o texto, que é o mesmo Apocalipse 20, a gente já vai começar falando do conceito de pós-milenismo. Pode passar esse daí, Hilton? Pode passar esse e o outro. Ah, não, volta um. Esse aí. Nós vamos falar do conceito e depois nós vamos ler alguns textos. Como no amilenismo tem esse material e depois o Hilton vai sair desse material e vamos para um outro material. Então veja só, pós-milenismo é a escola escatológica que defende que Cristo virá pela segunda vez. Opa, já tem uma diferença do amilenismo, ok? Por quê? Ao término do milênio. Então, entendendo já pós-milenismo. O pós-milenismo, ele faz um recorte. Então, ele entende que, Jesus Cristo veio. A primeira vinda dele é o seu nascimento. E tem a segunda vinda. Ele vai vir a segunda vez para implantar o reino de Deus na terra. Olha o que eu estou dizendo, e aí nós temos que estar bem atento à interpretação escatológica, meus irmãos. A Bíblia fala sobre duas vindas de Cristo. A primeira no seu nascimento, a segunda para a implantação do milênio. Entre uma e outra tem o quê? O arrebatamento da igreja. Arrebatamento da igreja não é segunda volta de Cristo. São 3 eventos diferenciados. O primeiro evento, nascimento de Cristo, primeira vinda. Segundo evento, arrebatamento da igreja. Terceiro evento, segunda vinda de Cristo. São coisas distintas. Porque muitas vezes a gente vê algumas pessoas falando e eles colocam o arrebatamento como segunda volta de Cristo. Não, Cristo não vem. É a igreja que vai. Ok? Exatamente. E muitos cresceram porque era se ensinado muito exatamente dessa forma, falando que o arrebatamento era a segunda vinda de Cristo. Não é. Biblicamente falando, a segunda vinda de Cristo, ele vem para implantar o reino de Deus na terra. Estão vendo a diferença? Então, o arrebatamento ele vai acontecer entre a primeira vinda e a segunda vinda. Entre a primeira vinda e a segunda vinda, acontece o arrebatamento. Então, veja só. Muitos pós-milenistas creem que a era milenar iniciou quando Cristo foi assunto ao céu. Vamos parar primeiro pontinho aqui. Jesus Cristo morre, ressuscita. Aí a Bíblia diz que ele é assunto aos céus. Então vamos entender isso com clareza. Jesus Cristo é enviado para cumprir toda a lei. Pastor, e é? É. Por quê? Se Jesus não
cumprisse a lei, a salvação não iria nos alcançar. Então Jesus Cristo veio com um propósito. Por isso que o texto que fala da mulher, que as migalhas do pão caem na mesa e os cachorrinhos vêm e comem. Lembra dessa passagem? O que Jesus fala para aquela mulher? Eu não vou operar milagre na sua vida, não. Eu não vim para você. Eu vim para os judeus. E ele estava errado? Não. Ele veio para os judeus. Por quê? A lei foi dada a quem? E ele veio para cumprir a. Por isso que o texto diz, porque o fim da lei é para a justiça de todo aquele que nele crê. Então Jesus Cristo veio com um propósito. E qual o propósito que Jesus Cristo veio? De cumprir a lei. Pastor, mas se ele veio para cumprir a lei, automaticamente abre-se a porta para a graça. Aí nos alcança. Mas quando Jesus Cristo veio na primeira vinda na terra, ele veio para o quê? Para cumprir toda a lei. Por quê, meus irmãos? É impossível que um homem natural cumprisse toda a lei. Podia guardar lá nos 9 mandamentos, em um ia pecar. Então Jesus Cristo teve que vir para cumprir a lei, para aí sim abrir a porta para que nós pudéssemos ser alcançados por essa graça dele sobre as nossas vidas. Ok? Então, o que aqui está dizendo? Que ele veio, cumpriu a lei e morreu. Morreu e ressuscitou. Foi assunto aos céus. Quando isso acontece, começa-se o período milenar. Vamos ver que tem muita coisa parecida com o pré-milenismo. Tá? Tem alguns conceitos que são muito parecidos com o pré-milenismo. Mas chega um ponto que é diferencial. E outros creem que isso surgirá quando o evangelho houver sido pregado em toda a terra, promovendo uma era áurea de justiça e paz para a humanidade. Então, Ailton, vai lá na figurinha que tem no final desses slides. Passa esse. Aí, esse aí. Olha o entendimento do pós-milenista. Depois a gente volta lá para o texto. Aqui estamos nós, tá? Era presente. Olha só aqui. E aí, veja como é interessante que ele diz algo ali, só que quando a gente pega na figura, a gente começa a ver que já tem uma diferença. Aqui se aproxima um pouco do amilenismo e se distancia do pré-milenismo. Por quê? Para eles, pós-milenistas, 1000 anos não é literal. O que é não ser literal? Não é simbólico, como a milenista diz, mas também não será todo o período, como diz o pré-milenismo. Eles fazem um recorde, é mais ou menos na metade aí, de um tempo e outro, ok? Então, aqui para o pós-milenista, nesse período aqui, o que eles estão dizendo? Olha, o mundo ficará melhor, o evangelho crescerá e avançará, e a cristianização gradual no mundo. Desses 3 pontos do pré-milenismo, qual dessas 3 coisas a gente vê acontecer? O mundo está melhor? O evangelho está crescendo? Isso está. Esse ponto aqui, ó, perfeito. O evangelho está crescendo e está avançando? Está também. Sim. Então, mas aí a gente pensa, mano, se a igreja cresce, cresce porque o evangelho está crescendo. Entendeu? Uma coisa está diretamente ligada à outra. Por quê? A igreja, e aí vamos pegar o recorte da igreja evangélica, tá? Não vamos pensar nas outras diversificações religiosas que tem. Vamos pegar a evangélica. Geralmente, como é que começa um trabalho de uma igreja evangélica? Geralmente, uma família muda para um determinado lugar, detecta que não tem trabalho, começa um ponto de pregação, esse ponto de pregação vai crescendo, 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 se torna uma congregação, a congregação cresce, 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 se torna o quê? Igreja, e essa igreja vai gerar outras. A retórica de igreja é exatamente essa. Então, perceba como é interessante. Quanto maior for a resistência espiritual do local,
perceba se não surgem mais igrejas. Por quê? Porque você começa a orar, o Senhor fala, começa a colocar no coração da liderança, olha, abre lá tá difícil, abre lá, abre lá, abre lá, abre lá. Dali a pouco tá cheio de igreja no lugar. O evangelho está crescendo? Tá, porque está tendo salvação? Tá. Agora, também o efeito de evangelho, de vez em quando, tem a migração, né? E aí, é um efeito de migração, vamos colocar, denominacional, tá bom? Tinha um grupo que estava aqui, por alguma coisa que aconteceu daqui, saiu daqui e foi para lá. Ou abriu um trabalho independente. Esse daí houve uma racha, mas aí vai chegar um ponto que esse daqui vai frutificar e esse aqui vai frutificar também. E aí, biblicamente falando, a gente já pode fazer até uma comparação. Paulo e Silas andavam, teve uma discussão. Por que Paulo e Silas discutiram? Vocês sabem por quê? Por causa de quem? Desculpa, não é Paulo e Silas não, Paulo e Barnabé. Por causa de Marcos. Porque Marcos era muito novo e ali houve uma discussão entre os dois. Paulo deixou de frutificar, Barnabé deixou de frutificar. Estão reparando? Então, muitas vezes, quando tem a divisão, e claro, nenhuma divisão é boa. Por quê? Uma igreja só se divide porque faltou o quê? Unidade de pensamento. Quando falta uma unidade de pensamento, a igreja se divide. Então, isso é bom? Não. Mas vamos colocar aí, historicamente falando, vou pegar 3 denominações: batistas brasileiros, batistas nacionais e assembleianos. Começa batista brasileiro. O trabalho crescendo, expandindo. Ok? Sai da Suécia missionários para vir para o Brasil que eram ligados à Igreja Batista Sueca. Grunawingen. Pastor, então quer dizer que a Assembleia de Deus surgiu de pastor batista? Eles vinham de navio, e aí os irmãos imaginam que na época que eles vieram, a viagem não devia ser tão rápida assim. Pode colocar coisa assim de 3, 4 meses de viagem. Eles são batizados no Espírito Santo dentro do navio. Quando chega, eles vão congregar onde? Primeira Igreja Batista do Recife. Tradicional, extremamente tradicional. O que acontece com esse povo? É expulso. Surge então a Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Aconteceu aonde, meus irmãos? Aonde aconteceu isso, essa história que eu estou contando? Hã? Aqui em Recife. Acontece aqui. Primeira Assembleia de Deus criada, você pegando a Avenida Norte, indo ali, tem a encruzilhada desse lado e tem do outro lado. Sem ser a principal. Na anexa tem a primeira Assembleia de Deus que foi criada. É bem ali. É? Antes de Casa Amarela. Não, ali ainda não é Casa Amarela, não. É quase na divisa, né? É quase na divisa. Pra cá. A Igreja Batista Brasileira deixou de crescer. A Assembleia de Deus deixou de crescer. Aí, historicamente, acontece o segundo racha dentro dos batistas brasileiros. Aí ficam os pastores batistas, começam a orar, 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 orar. Deus batiza um outro pastor batista chamado Rosivaldo de Araújo. E dá início ao quê? Aos batistas nacionais. Os batistas brasileiros desapareceram. Estão crescendo, não estão? E os batistas nacionais também não estão crescendo. Estão reparando que algumas vezes, meus irmãos, e aí nós temos que entender a história. Em Atos, diz que quando a igreja começa, e aí os crentes de Atos
são revestidos de poder e começam a trabalhar. Como a raiz deles eram judaicas, eles não queriam compartilhar do evangelho com as outras nações. Aí o que Deus fez? Enviou quem em Atos? Perseguição. No período da perseguição em Atos, o evangelho foi pregado no mundo todo. E só foi pregado por quê? Porque houve? Estão vendo? Muitas vezes há uma tendência humana de, à medida que as coisas vão acontecendo, e aí vamos pegar o exemplo de igreja. A igreja está crescendo e aí vai, o trabalho fica grande. Trabalho grande, o crente se acomoda, na maioria dos lugares. Aí Deus, como visa o avançar, por quê? A missão da igreja qual é, meus irmãos? Qual versículo que caracteriza isso? Exatamente esse daí, André. É o ID. A igreja nunca pode perder a visão do ID. Quando a igreja perde a visão do ID, Deus gera situações para o trabalho avançar. Eu fico pensando, imagina se não tivesse acontecido a ruptura dos batistas brasileiros gerando a Assembleia de Deus e dos batistas brasileiros gerando a Batista Nacional. Será que os batistas brasileiros, somente eles, teriam hoje o tamanho que eles têm, e juntando com a Assembleia de Deus e juntando com os batistas nacionais? Eu acho muito difícil. E ver como é interessante isso. E a história se repete. Os batistas nacionais começam a crescer. Aí começa um bocado de pastor ficar muito orgulhoso de si. O que acontece com os batistas nacionais? Aí surge a Convenção Batista Missionária, que está crescendo. Ano retrasado teve um almoço das lideranças dos nacionais com a missionária. E um pastor falou assim, mas as duas vão se unir de novo? Hoje é impossível se unir. As duas estão tão grandes que não dá para se unir mais. Será que tem como, por exemplo, os batistas brasileiros hoje absorver todo o tamanho da Assembleia de Deus? Se há 10 anos atrás eu fiz um trabalho, tinha aproximadamente, pegando a Assembleia de Deus como um todo, tá? 1 milhão de crentes no Brasil. Tem como? Então, entenda, muitas vezes Deus permite que haja uma divisão visando o crescimento, porque houve acomodação. Agora, a divisão que ocorre por causa de briga, desentendimento, essa não agrada a Deus. Por isso que um ponto ele se espalha, mas quando é divisão por causa de briga, tem que haver conserto. Então são duas formas que Deus age, mas que na nossa visão, as duas são divisões. Quando eu vim morar aqui em Pernambuco, conhecendo toda a história, mas conheci a história lá em Brasília, estudando. Quando eu cheguei aqui, que eu tive a oportunidade de conversar com pastores que vivenciaram o período que a Assembleia de Deus sai de dentro da Igreja Batista e que os batistas nacionais saem de dentro dos batistas brasileiros, você para e fala assim, meu Deus do céu, então isso era propósito do Senhor. Estava conversando com o nosso irmão Vaninha ontem sobre qual o hino oficial das igrejas batistas. Alguém sabe? Obra Santa do Espírito. Quem mais canta esse hino? A Assembleia de Deus. Cresceram. E muito. Cresceram e muito. Então, cuidado, que assim, muitas vezes, quando você pega alguns textos bíblicos e olha,
e olha a história, e aí você tem uma interpretação fria sobre aquilo ali, calma. Tem muitas divisões que Deus proporcionou para gerar crescimento, começando lá em Atos. E muitas vezes na igreja acontece a mesma coisa. Nós estamos grandes, nós estamos aqui, né? Então a gente pode ficar acomodadinho. Aí Deus vai gerar uma situação para chacoalhar a igreja para quê? Avançar, avançar, avançar. Então, dentro da visão pós-milenista, esse ponto aqui está acontecendo. Mas só esse daqui. A gente não vê um mundo melhor. Muito pelo contrário. A gente está vendo que o mundo, à medida que passa, cada dia mais fica pior. E essa cristianização gradual do mundo, a gente vê de uma forma parcial. Não total, como ele coloca aqui. Por isso que para eles, aí, como não dá para explicar completamente isso, aí eles fazem, olha, 1000 anos não literal. Ok? Estamos aqui. Volta lá a lâmina, Ailton, que depois a gente pega a parte final aqui. Não, pode virar essa? Essa daí. Não, não a outra. O pós-milenismo espera que a grande maioria da população mundial se converta a Cristo. Vamos pensar friamente nisso? Biblicamente falando, isso vai acontecer? Olha o termo. Que há. O problema está todo aqui, ó. Por quê? Biblicamente falando, será a maioria? E se a gente pega a passagem de Mateus, lá, se não me engano, Mateus 24, veja que a medida é 50%. Um sobe, um fica. Um está no campo, vai, e o outro fica. Um está dormindo, vai, e o outro fica. Parábola das virgens. 5 e 5. Estão reparando? Igor? Então, mas os 10 leprosos ali é um pouco diferente, que ali fala o fator da gratidão. Né? Você vê que volta um para agradecer. Os outros todos estão curados mesmo. Isso é uma lição para a igreja, viu, meus irmãos? E tem muita gente que só procura Cristo no aperto. Depois que recebe a bênção, desaparece no mundo. Já estou abençoado mesmo? Então, cuidado. Nós temos que servir a Deus pelo que Ele é, não por aquilo que Ele faz. Ele é todo poderoso para fazer aquilo que nós necessitamos. Mas nós temos que servir por aquilo que Ele é. É uma diferença muito grande. E aí está o fator. Por quê? Quando a gente olha, e aí vou dar um pulinho no pré-milenismo, tá? Para depois voltar para o pós-milenismo. À medida que a gente vê que as coisas vão indo de mal a pior, como a Bíblia diz, a gente começa a reparar o quê? Que quanto mais o tempo do arrebatamento se aproximar, maiores serão as perseguições à igreja. Se a igreja for perseguida, esses crentes que aceitam a Cristo por causa daquilo que ele faz, vai acabar saindo do evangelho. Porque a perseguição vai ser intensa. Agora, aqueles que servem a Cristo pelo que ele é, esses sim permanecerão fiéis ao Senhor. Então, veja que o estudo escatológico, meus irmãos, abre a nossa visão para muitas coisas. Por quê? Porque não tem aquele crente que só, olha, meus irmãos, glória a Deus por quem faz propósito. Está aqui um pastor que faz propósito, faço campanha, creio nisso piamente. Mas eu fico preocupado com um crente que gosta de negociar com Deus. Senhor, se o Senhor fizer isso, eu faço isso. Se o Senhor me der isso, eu faço aquilo outro. Isso não é bíblico. Isso não é bíblico. E entenda, Deus não gosta disso. Por quê? Porque eu estou colocando condições para o agir de Deus na minha vida. E Deus não se agrada disso.
Você pode fazer propósito? Pode. Sem problema nenhum. É bênção, é. E Deus age? Age. Só que não negocie com o Senhor. E tem um exemplo bíblico para isso, evangelista Ivanildo. Jonas. Jonas não queria ir, por tudo que tinha sofrido, tanto a família dele quanto o povo. Ele não queria ir pregar em Nínive. Deus foi gerando situação, ele aceitou. Mas ele foi pregar o evangelho com o coração chateado com a situação. Deus fez ele pregar o evangelho. Aí Deus falou para Jonas, agora você vai ver quem é Deus? Pregou o evangelho. Quem se arrependeu? O rei ninivita. Proclamou um jejum que até os animais jejuaram. Aí Deus falou assim, olha, eu vou tirar minha mão e essa geração aqui, ninguém vai ser culpada pelo pecado que os ninivitas cometeram. Sabe por que Deus fez isso? Para ensinar, sabe quem? Jonas. A lição ali não é para os ninivitas. A lição ali é para Jonas. É Deus falando para Jonas, eu sou Deus. Eu faço como eu quero e quando eu quero. O tanto que depois, o livro de Naum só fala da condenação e destruição dos ninivitas. 100 anos depois. Uma geração. Então, não negocie com Deus, não. Não negocie, não. Abre seu coração e deixa Deus fazer da forma que Ele quer fazer. Por quê? A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, entenda e olha, por que esses exemplos Deus fez questão de deixar registrado na Bíblia? Porque nós somos do mesmo jeito. As mesmas fraquezas que Jonas tinha, nós temos. As mesmas fraquezas que a esposa de Ló teve, nós temos. Abraão, pai da fé. Veja o tanto que Abraão errou. E nós somos melhores que Abraão? Davi, um homem segundo o coração de Deus. Humanamente falando, meus irmãos, o pecado de Davi foi pior que o pecado de Saul. A diferença era o coração. Davi tinha um coração quebrantado e Saul não. Mas veja o que Saul fez e veja o que Davi fez. Davi arquitetou um assassinato, meus irmãos. Um homem segundo o coração de Deus. Por que Deus deixa registrado isso na Bíblia? Para mostrar que a natureza humana é pecaminosa, meus irmãos. Que a natureza humana é tendente ao pecado. Por isso a necessidade de cada dia mais nós estarmos nos lançando na presença do Senhor. Então, percebam, olha, a maioria da população mundial se converterá a Cristo. Biblicamente, não. Pastor, mas e tem gente que crê nisso? Tem. E vocês vão ver, tem alguns nomes aqui que são interessantíssimos. Antes do retorno glorioso. Compete à igreja cristã divulgar seus ensinamentos. Aqui está certo. É cumprir o ID. Tá? Aqui está certo. Fazendo discípulos das nações, ensinando seus povos a aplicar os princípios do reino de Deus em cada área da vida humana. Essa parte aqui do compete à vida humana está perfeito. É missão da igreja. Não é missão nossa evangelizar. Não é missão nossa discipular. Não é missão nossa influenciar positivamente o lugar onde nós estamos. É isso. É função da igreja. E a igreja nunca pode perder a visão disso. Aí vem uma observação. Vamos sair um pouquinho da escatologia e vamos entrar para os nossos dias. Eu, como pastor, me preocupo muito com alguns trabalhos que eu vejo surgirem em que a preocupação está no bem-estar humano. Quando você lê a história da igreja, e principalmente a história do Novo Testamento, você vê que a igreja primitiva, ela tinha prazer, ou sentia prazer quando ela era perseguida. Por quê, pastor Clóvis? Para eles era honroso. Porque eles entendiam que com isso,
Eles estavam cumprindo a missão que Deus deu à igreja. E a Bíblia não diz que seríamos perseguidos? Era honroso. À medida, e aí tem um recorte na história da igreja, o tempo de Constantino. O que Constantino fez? Pegou o Estado, pegou a igreja e uniu as duas pontas. Qual o problema com isso? A igreja deixa de confrontar. Então foi um período que a perseguição diminuiu? Diminuiu. Mas o Estado começa a manipular a igreja. E aí, historicamente, porque lá na frente, Lutero rompe. Indulgências. Opa! A igreja se tornou capitalista. Venda de terreno no céu. Pagar para pedir perdão. Quando você linka história e contexto bíblico, você começa a entender porque a situação da igreja atual. Aí Lutero vem e rompe. Mas e todo o conceito religioso que ele tinha tido? Ele perdeu na sua integridade esse conceito? Não. Então, por exemplo, a igreja luterana na Inglaterra, o que faz? A pessoa começa a trabalhar numa empresa. É luterano? É. Aí o RH da empresa vai e pega. E lá no olerite ou contra-cheque dele, tem uma linha que é dízimo da igreja. É descontado quando sai o salário dele. Aí a empresa já faz o repasse para a igreja. Então, aí, nesse caso aí lá, eles não levam? Não, porque já não é descontado. Isso é a influência do Estado sobre a igreja. Diácono Justino? Não, né? É automaticamente, tá? Não é como se fosse, não, é automaticamente. No caso da pensão alimentícia, tá? É o mesmo princípio. Quando chega lá, tem uma linha. Quando roda o contra-cheque, já vem a linha ali e já faz os repasses necessários. Isso não chegou ao Brasil. A Igreja Luterana do Brasil não é assim. Mas em partes, na Alemanha, a Igreja Luterana funciona exatamente dessa forma. Isso é influência do Estado na igreja? É. Puramente. Outro risco. Estamos chegando em pleito eleitoral. Pastor que gosta de ter essa. Qual o período que ele aproveita? Esse é agora. Aí pede X, Y, Z, pede um bocado de coisa. Aí o político fala, eu dou. Mas se eu ganhar, mas se eu ganhar é tão caro, meus irmãos. Tem tanto pastor. Vou longe não, tá? Aqui de Ponte dos Carvalhos. Que tá na mão de prefeito. Tá na mão de vereador. Sabe por quê? Ar-condicionado. Porta de vidro. Reforma de templo. Aí eu pergunto para os irmãos: é certo? Estão vendo? Quando a Bíblia diz que o evangelho é renúncia, meus irmãos, é que nós temos que fazer de tudo para não nos sujarmos com aquilo que nós não devemos nos sujar. Por isso que é renúncia. Quando alguém fala assim, um chegou para mim e falou assim: olha, você ainda não tem ar-condicionado na igreja porque você não quer. Eu falei: não, querer eu quero. Mas eu quero da forma certa. Querer eu quero. Eu não quero de qualquer jeito. Porque qualquer jeito é muito pesado, meus irmãos. Custa muito caro no final.
E eu ouvi de um político aqui de Pônio dos Carvalhos, do Cabo, uma reunião que teve, ele em público falou assim: muitos de vocês aí estão aqui na minha mão. Adianta? Então, entenda. A missão da igreja está aqui, meus irmãos. Ensinar, divulgar os ensinamentos de Cristo. Pregar e ensinar. Formar discípulos. E olha, ensinar o povo a aplicar os princípios do reino na sua vida. Isso é missão da igreja. A igreja não pode perder o foco disso. À medida que nós temos essa visão, aí Deus passa a nos abençoar. Mas, pastor, se, né? Você não pode. Não vale a pena. Eu digo que ter nascido em Brasília foi muito bom. Porque você constantemente você está se esbarrando por político em Brasília, vira e mexe, no shopping, no restaurante. Você está lá. E aí você começa a ter pessoas próximas que entram nesse caminho. Eu digo para os irmãos, quando você vota em alguém, você está achando que está votando numa pessoa. Você não está votando numa pessoa. Você está votando no partido dela. Márcia? Ele influencia, tá? Aí não é o poder, não, ele influencia diretamente. Tanto que quando chega a pleito eleitoral, esses falam assim, olha, vote nesse, vote nessa, vote naquele e naquela, tá? Então isso daí é o quê? É do poder de influência que ele tem por liderança e, entre aspas, fazer a cabeça do povo para votar naquele candidato que é dele. Mas ele tem o poder de influenciar. Então influencia? Sem dúvida nenhuma influencia. Ok? Então, esse cuidado a igreja precisa ter. Por quê? E aí eu tenho, já, de quando eu assumi Monte Hermão, eu tenho dito, você tem um candidato? Leia o que o partido pensa. Não leia a proposta dele, não. Porque a proposta dele ele está colocando ali. Se ele entrar, ele vai ter que ajustar a proposta dele ao... E se a proposta dele não estiver junto com o partido, meus irmãos, pode ser quem for, não vai para frente. Por quê? Porque o partido vai barrar. Então, leiam. Eu sempre digo, brasileiro é preguiçoso para ler. Brasileiro gosta de WhatsApp, televisão e programa de fofoca. Gilson? Um pouquinho mais alto, disso sim. É. E veja que, graças a Deus, veja que Deus é tão cuidadoso com o Monte Hermon que pastor Joab não gostava, pastor Isaac não gostava, pastor Clóvis não gosta. Poderíamos até já ter recebido terreno maior, poderíamos até já ter conseguido a reforma do templo. E é, pastor Clóvis? É. Um ano retrasado, teve uma reunião de pastores com o prefeito, na prefeitura aqui do Cabo. Sabe a pergunta que ele fez para nós? O que vocês querem? Aquilo que vocês quiserem eu dou. Chamou quem? Eu, Denivaldo, Edgar e um outro pastor batista brasileiro. Por que ele não chamou? Porque a gente nunca aceitou nada da prefeitura.
Sim, conheço. É. Agora, vê se, na época, a situação política não era diferente. Entendeu? Hoje em dia, é muito complicado, porque, assim, é um favor, o político entende como favor, mas um favor a peso de cobrança. Por isso que hoje é tão complicado isso. É exatamente isso. Agora, se enveredar por esse lado, você ganha muita coisa? Ganha. Mas qual o preço de ganhar todas essas coisas? Aí é a diferença. Ok? Então, a igreja nunca pode perder a visão para que ela é chamada na terra. Não podemos perder essa visão. Independente do tamanho que tivermos. E isso, sempre digo, se começa da igreja pequena. Por quê? Porque se você lança a base da igreja pequena, ela vai crescendo e dificilmente ela perde a visão. Por quê? Porque isso vai sendo trabalhado. Isso vai sendo trabalhado. À medida que isso vai sendo trabalhado, você automaticamente consegue ir direcionando a situação. Pode virar aí, Hilton. Alguns aderentes do pós-milenismo, principalmente o pós-milenismo contemporâneo, defendem uma interpretação preterista das profecias apocalípticas. O que é preterista? É a interpretação das profecias do Apocalipse. Segundo eles, por exemplo, o sermão profético de Jesus, narrado em Mateus 24, cumpriu-se ainda naquela geração, com a queda de Jerusalém em 70 depois de Cristo, pelas mãos dos romanos. Esse texto aqui, o pós-milenista interpreta de uma forma e o pré-milenista interpreta de outra forma, tá? Então aqui para eles tudo se iniciou aqui com a queda de Jerusalém nos anos no ano, né, 70 depois de Cristo. Lembra que eu disse lá que para eles no recorte nós também já estamos vivendo um período milenar? Por isso que eles atribuem esse começo aqui dos anos 70, no ano 70 depois de Cristo. Qual é a complicação? O mundo não melhorou. Semana que vem a gente vai colocar uma outra lâmina do pós-milenismo, e aí vem algumas explicações de contestação, tá, a essa teoria do pós-milenismo. Pode virar, Hilton? Muitos pregadores e teólogos de renome foram pós-milenistas. Entre eles, Calvino, a maioria dos puritanos, Jonathan Edwards, John Owen, Charles, e aí vai. Todos esses daqui. Agora, ao finalzinho. E muitos. A gente vê que das 3 linhas de interpretações, pelo menos no Brasil, as duas que mais são defendidas é o pós-milenismo e o pré-milenismo. Você vai ver aqui, como pós-milenismo, muitos pastores presbiterianos, anglicanos, metodistas, luteranos, episcopais, alguns batistas brasileiros também, alguns batistas regulares, batistas reformados. Por quê? Estão aqui no meio dos puritanos. Então, quando ele faz um recorte desse, a igreja dele vai pregar o evangelho, vai discipular para que tenhamos uma sociedade melhor, vai ter uma visão social forte, mas nesse ponto escatológico vai ter um distanciamento da visão pré-milenista. Então, hoje no Brasil, a gente encontra muito isso. É lógico, vocês
não andam muito, por exemplo, em congressos, em encontros de seminários, em debates de discussão teológica. Mas à medida que você começa a andar nesse meio e militar nesse meio, você começa a ver nitidamente. Eu, semana retrasada, tive aula com um professor no mestrado, que ele é um puritano. Então, isso que eu estou ministrando hoje, ele falando, ah, não, mas nós pensamos desse jeito. Não, mas isso daqui não é literal, não. Isso daqui é um símbolo. Entendeu? Mas, pastor, é um cabra crente? É um cabra crente. Mas a linha interpretativa dele das últimas coisas é pós-milenista. Então, muitas vezes, porque muitos assustam, porque falam assim, ah, se ele é assim, nunca se converteu. Cuidado. Muitas vezes você está conversando com uma pessoa que é convertida. Agora, a linha de interpretação dele ou dela é uma linha diferente de interpretação da sua, principalmente nas últimas coisas. Eu digo que tem dois pontos que são cruciais, assim, né? Dos grandes debates teológicos desde o início, dois pontos que são cruciais. Interpretação escatológica e batismo no Espírito Santo. São os dois pontos que mais se 99% falamos a mesma língua. Mas por causa de 10% é toda essa divisão. E, meus irmãos, são escritos de estudiosos de muitos anos. Então, por que até um pastor, eu falando que estava ensinando sobre escatologia para um amigo meu pastor, ele falou assim, mas você está levando esse assunto para a igreja? Eu falei, tô. Tu é corajoso. Você não tem medo da igreja ficar, a cabeça ficar bagunçada com isso? Eu falei, não, o propósito é isso, é tirar a bagunça. Por quê? Hoje em dia tem muito programa de rádio, tem muito programa de TV, tem muitos livros. Hoje em dia você baixa livro no telefone celular, você começa a ler. Dependendo da visão do pastor, quando chegar no ponto escatológico, você vai perceber, opa, esse é milenista, esse é pós-milenista, esse é pré-milenista. Por quê? Aí ele vai defender o seu ponto de vista dentro daquele assunto que está sendo abordado, ok? Mas cuidado para não julgar e falar que ele é, né, que nunca aceitou Jesus Cristo, cuidado. Exatamente isso, é trazer a consciência sobre esses assuntos. Então, eu, como pastor de igreja, tenho que, né, ensinar o caminho. Esse é o propósito. E aí, quando você traz um estudo desse, é exatamente para quê? Para abrir a visão dos irmãos, os irmãos terem entendimento. Opa, tem três formas de pensar sobre o assunto. Ok? Então, à medida que eu entendo que tem três formas de pensar, não é que eu vou migrar desse para esse, não. Eu vou saber que esse vai estar falando disso, ele tem uma linha de interpretação, esse tem outra e esse tem outra. Então, todos esses daqui. Então, olha só. Alguns afirmam que o pós-milenismo foi descartado por muitos crentes após as duas grandes guerras. Por quê? Hã? Não. No que foi falado hoje está a resposta. Por quê? Por que muitos deixaram de crer? Vou ajudar vocês aí, Hilton. Bota lá o desenho. Olhem para o desenho. Não, você voltou. Isso. Aí. Olhem para o desenho. Por que muitos deixaram de crer no pós-milenismo? Depois das duas grandes guerras. Por que, Isabelle? Um pouquinho mais alto. Como é que o mundo fica melhor se houveram duas grandes guerras? Entenderam que deixaram de crer? Porque se houve guerra, houve mortes e muitas mortes. O mundo melhorou? Vamos fazer um recorte? O mundo da Primeira Guerra para a Segunda Guerra melhorou? Da Segunda Guerra para os dias de hoje melhorou? Ok? Pode voltar lá, Hilton.
Aí. Então, veja. Alguns afirmam que o pós-milenismo foi descartado por muitos crentes após as duas grandes guerras. Mas inúmeras obras pós-milenistas foram escritas durante esta. Por quê? Alguns desacreditaram por causa das guerras. E porque muitas obras surgiram nesse período das duas guerras. Por quê? Porque as pessoas se afastaram do quê? Não. Por quê? As obras foram escritas. Veja. Primeira realidade, tiveram as duas guerras. Muitos deixaram, falaram assim, não, essa interpretação está errada. Outros falaram assim, não, agora a gente vai escrever sobre isso daqui. Por que se escreveu? Para quê? Em que sentido esse conhecimento? Não. Por quê, meus irmãos? Segue essa linha de raciocínio, André. André falou assim, interpretação. Interpretação em que? Aconteceram as duas grandes guerras. Eles não falam que o mundo ia melhorar. Não melhorou por causa das duas grandes guerras. Concordam? Então eu tenho que reinterpretar aquilo que foi dito. Para eu reinterpretar aquilo que foi dito, eu não tenho que escrever em cima do que foi já escrito. Então, todas as obras. Olha o tanto de gente que escreveu. E olha o finalzinho aqui. E muitos outros. Meus irmãos, todos esses daqui são teólogos. Então, imagina que tem esses e muitos outros que escreveram sobre o assunto. Então, tiveram as duas grandes guerras. Opa, não era para ter porque o mundo está melhor, mas teve. Então, a gente tem que reescrever ou dar uma olhada nessa interpretação aqui. Então, se já tinha muito escrito aqui, vai surgir outros escritos mais. Por quê? Porque naquela época, você tinha que interpretar o fator da guerra que estava acontecendo. Entenderam? Então, hoje em dia, tem as obras originais e tem muita interpretação do pós-milenismo para explicar o quê? As duas grandes guerras. Então surgiu e tem muito material sobre isso. Porque tiveram que trazer, renovar o entendimento da interpretação. Tá? Então, por isso. Então tem muitos escritos. E vai surgir mais escritos com toda certeza. Por quê? Porque o mundo continua piorando. Não melhorou. Depois da Segunda Grande Guerra, o mundo só piora. Claro, por quê? Não é uma tese? Não é uma tese? Então, o contrário da tese é uma antítese. Não é? Então, se tem a tese e tem a antítese, surgiu a tese. A contestação da tese é a antítese. Aí eu tenho que reescrever a tese. E fica nessa guerra, meus irmãos. Escreve a tese, vem a antítese, vem uma nova interpretação da tese. Tese, antítese, nova interpretação. Exatamente isso. Tá? Quer ver como é interessante? Não teve a reforma? Aí a Igreja Católica faz o quê? Ah? Vocês estudaram isso, meus irmãos? Isso é história. Todo mundo estudou isso. Ah, graças a Deus, Ailton. Tu salvou o povo. Teve a reforma. A contestação da reforma, qual foi? A contra-reforma. Então, veja. Quem escreveu a reforma? Padres que saíram da Igreja Católica. E aí surge o protestantismo. Por que protestantismo, pastor Clóvis? Eles não estavam protestando? Então, o nome protestantismo surgiu por quê? Porque estavam protestando contra o princípio interpretativo da Igreja Católica. Surge a reforma. Mas da reforma, não teve padre que ficou? Pegou as teses do Lutero, opa, vamos aqui reinterpretar.
Movimento de contra-reforma. Então, vê que isso não é novo? Sempre vai ter isso. Então, porque surgem muitos livros dos pós-milenistas depois da Segunda Grande Guerra e durante a Segunda Grande Guerra, exatamente para dar uma nova interpretação a isso daqui. Olha, ó, falou, não, o mundo vai melhorar, mas houve a guerra. Opa, houve a guerra, mas vai passar, vai melhorar. Ok? Então, a retórica é dentro dessa regra. O, o porquê aconteceu as guerras? Busca e luta pelo poder. É o princípio da dominação. Lembra? Quando você. E é interessante essa pergunta da Isabelle. Quando você lê o Velho Testamento, período dos impérios, Império Babilônico, aí vem outro império, aí esse império aqui está lá reinando, tá, e tem um outro que começa a crescer, faz o quê? É dominação. É dominação. Meus irmãos, só tem guerra por causa do desejo humano de dominar. É a busca pelo poder. A mesma coisa é a busca pelo poder. Veja, década de 80, lembram lá como a Rússia era chamada? Ou todo aquele compêndio de países ali era chamado o quê? União Soviética. Qual era? Lembra lá? URSS. União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Opa, estava lá a Rússia e a Ucrânia. Eram parceiros. Mas o petróleo está onde hoje? Está na Rússia ou está na Ucrânia? Ah! Por que a Rússia quer destruir a Ucrânia? Porque se destrói a Ucrânia, ela toma o poder e ela está tomando o quê? O controle? O petróleo. É poder, meus irmãos. Não se iluda, não. Quando surge uma guerra, é porque alguém quer dominar em cima de outro. Porque senão não teria guerra. Ok? Então é sempre busca pelo poder. Desde o início da história. Todas as vezes que tiveram guerras, foi busca pelo poder. Ok? Além disso, recentemente, ele tem sido notoriamente defendido por diversos teólogos e pensadores cristãos. Veja, e aí eu falo, meus irmãos, se tem, edita isso que eu vou falar depois, tá? Você corta essa parte, tá? Né? Então,
Isso. Não vale a pena. E, veja, e aí, mas você está falando de três linhas totalmente distintas. O que me assusta é, por exemplo, nós, evangélicos, estamos servindo o mesmo Deus, de vez em quando criar um cabo de guerra, meus irmãos. Porque esse, meus irmãos, olha, vou falar uma coisa. Igreja perfeita nunca existirá. Por quê? Quem é perfeito aqui, levanta a mão. Está vendo que é impossível ter perfeição no meio de pessoas imperfeitas? Então, em qualquer denominação, vai ter pontos positivos e pontos todas. Todas. Então, precisamos crescer nesse entendimento. Quando eu cheguei em Monte Hermon, e, não sabem, sempre andei desse jeito, no domingo, né? Coloco um terno e gravata, mas meio de semana sempre foi desse jeito. E alguns irmãos passavam e olhavam assim, né? Olhavam de rabo de olho, de cima e embaixo. Acho que pensavam assim, esse cabra nunca foi pastor. Esses mesmos hoje passam, eu desse jeito, Pai do Senhor, pastor. Por quê, meus irmãos? Testemunho. É o que Deus tem feito aqui. Muitas vezes passa e vê Deus visitando o povo. Mas vou brigar? Você vê. E aí, entenda. Eu digo que Deus permitiu a diversidade de denominações, sabe por quê? Por causa das nossas características. Tem alguns irmãos aqui que nunca conseguiriam servir a Deus, por exemplo, numa Assembleia de Deus ou numa igreja presbiteriana. Ia chegar na Assembleia de Deus e ia falar que era muito barulhenta. Ia chegar na presbiteriana e falar assim, nossa, que silêncio, que frieza. Então, quando Deus proporciona a possibilidade de ter várias denominações, é porque, meus irmãos, tem gente que só vai conseguir servir a Deus dentro da Assembleia de Deus, na rigidez. E se abrir um pouquinho, ele se desvia. Já tem outros que vão para a presbiteriana. Mais tranquilo. Não é que não se pregue santificação na igreja presbiteriana. Eu já vi pastor Batista falar isso. Ah, mas presbiteriano não prega sobre santidade. Prega. Eu tenho amigos que são pastores presbiterianos, são extremamente sérios com isso. Agora, tem uma forma de condução, de conduta, que não é tão rígida quanto a no meio assembleiano. Tem o Batista, que o Batista, né, é o do centro. Ele não quer nem tanto lá, nem tanto cá. Ele quer. Tem pessoas que só conseguem servir a Deus no mais rígido, outros mais aberto, outros mais moderado. Mas quem vai para o céu? Vai ter gente aqui que vai para o céu, gente aqui vai para o céu, gente aqui vai para o céu. Mas tem gente aqui que vai para o inferno, tem gente aqui que vai para o inferno, tem gente aqui que vai para o inferno. Entendeu como é uma discussão que não leva. Não se cresce, meus irmãos. É uma discussão que não se leva a nada. Então, qual é o propósito de Deus para a igreja? Deus visa o nosso crescimento. E, meus irmãos, o nosso crescimento espiritual, ele está diretamente ligado também ao amadurecimento. Quantas vezes, né, eu ouvi, como já pastorei há bastante tempo, porque essa daqui está criticando vocês. Deixa eles lá. Não se preocupe, não. Aí uma vez uma ovelha chegou para mim e falou assim, o senhor sabe o que estão falando da igreja? Eu falei, é coisa boa? Não. Eu falei, então eu não quero nem saber. Para que eu vou saber?
A Bíblia diz que quero trazer à memória o que me dá esperança. Não se estão criticando? Deixa criticar para lá. Aí você começa a viver. Olha, eu aprendi uma coisa que a Bíblia diz: seguir a paz com. Tem que ser lema para a nossa vida, meus irmãos. Para que cavalo de guerra? Seguir a paz com todos. À medida que nós começamos a viver isso, aí o nome do Senhor possa ser exaltado e glorificado no nosso meio. Amém? Vira aí a lâmina, Hilton. Marca aí, por favor. Pronto, é o desenho. Então, semana que vem a gente vê o desenho, esse desenho, completa a interpretação, e aí vai num outro material, que ainda vamos falar um pouco mais sobre pós-milenismo. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar ao Senhor, encerrando o estudo desta noite. O evangelista Ivanildo vai estar orando e logo após estarei impetrando a bênção apostólica. Antes de você orar, Ivanildo, David, deu aviso de sexta-feira, repórter. Paz do Senhor, queridos. Antes de sexta-feira, amanhã, vai ter o avivamento do Ministério de Intercessão a partir das 13 horas da tarde. Então, nós queremos convidar toda a igreja. E sexta-feira, nós iniciamos aqui o culto da família. Vamos receber o pastor Misael Amaral. Quem conhece aquele homem sabe que vai ser bênção em nome de Jesus. Desde já, orem pelo culto da família, orem pela vida do pastor Misael, para que ele possa ser usado pelo Senhor. Amém? Então já se prepara, venha com a sua família na sexta-feira, às 19 horas aqui. Amém? Pai, Senhor, irmãos, vamos orar. Pai, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos por esse momento tão especial, ó Deus. Ó Deus, momento esse que o Senhor tem falado aos nossos corações, tem aberto as nossas mentes, Senhor, esclarecido as nossas mentes. Pai, pedimos ao Senhor, pela sua graça e bondade, Senhor, continue, Senhor, abençoando os teus filhos, ó Deus, com essa palavra, com esse ensinamento, Deus, e despertando, Senhor, a tua igreja, aqueles que não se despertaram ainda, Pai, para vir aprender e receber do Senhor. Pedimos o Senhor da sua graça e agradecemos por tudo, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Antes de impetrar a bênção apostólica, deixa eu fazer um esclarecimento, né? Porque senão é perigoso. Como está falando de interpretação, tem irmão evangelista Ivanildo, que é casado junto com a irmã Neide, né? Eu falei 50%. Aí um vai ser deixado ou tomado. Aí começa aquela coisa, eu quero ir, tu que fica. Não. Qual é o entendimento disso? Tem um casal de crentes, amém? Os dois podem ser arrebatados? Podem. O que o senhor está querendo falar para a igreja? Terá uma parte que vai subir e uma parte vai ficar. Ok? Porque senão é perigoso daqui a pouco assim. O pastor Cláudio disse que um vai subir, eu quero subir. Se tu ficar, o problema é teu. Não é assim não, amém? Estenda suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, e as eternas consolações do Espírito Santo do Senhor tenham sobre todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Cumprimento, seu irmão, e vamos todos na paz do Senhor.